Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Vamos continuar a meditar no livro de Atos. Atos, capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes. Paulo chegou a Éfeso e encontrou alguns discípulos de Cristo. Então Paulo lhes perguntou: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam: jamais ouvimos falar da existência do Espírito Santo. Então perguntou-lhes: em que sois batizados? Eles disseram: no batismo de João. Paulo, porém, diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele viria, isto é, em Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados, então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando, então, Paulo impôs-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram uns 12 homens. Meus amados, quando Paulo pergunta a esses discípulos aqui se eles tinham recebido o Espírito Santo, Paulo não está perguntando se eles tinham o Espírito Santo que os converteu a Jesus Cristo. Porque a pessoa só se converte quando o próprio Espírito Santo as convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo da consciência de pecado mostra o grande amor de Deus através de Cristo Jesus, que na cruz pagou o preço do nosso pecado. Então o que Paulo estava perguntando é se eles tinham sido batizados com o Espírito Santo. É uma pergunta sobre o batismo com o Espírito Santo. Aqueles discípulos, sendo discípulos, tinham o Espírito Santo dentro de si, mas não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse aos discípulos: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos com poder. Ser revestido com poder do alto é ser batizado com o Espírito Santo. Isso produz algumas manifestações. A principal delas é o falar em línguas. Falar em línguas e profetizar, como aconteceu aqui, é também uma das coisas que acontece no batismo com o Espírito Santo. Aqui Paulo impôs-lhe as mãos para que eles fossem batizados com o Espírito Santo, para que eles recebessem o poder do alto, o batismo do Espírito Santo ou com o Espírito Santo. E aí, sendo batizados, eles começaram a falar em línguas espirituais e a profetizar. Então, o batismo com o Espírito Santo é o enchimento do poder do alto para que nós nos tornemos testemunhas mais eficazes do Evangelho, mais eficazes do amor de Deus. Nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, Ele nos deixa aqui na terra, e Ele precisa e quer nos capacitar a sermos pregadores do Evangelho, como Paulo foi, cheios do Espírito Santo. Então, para isso, é necessário um outro batismo, além do batismo nas águas. É necessário que sejamos batizados com o Espírito Santo. Isto é necessário que recebamos a plenitude, o enchimento completo do Espírito Santo. E que recebamos os dons do Santo Espírito para fazermos a sua obra. Louvado seja Deus. Aqui, nesta passagem, foi preciso que Paulo impusesse as mãos sobre eles e orasse para que eles fossem batizados no Espírito Santo, e isso aconteceu. Essa é uma das formas pelas quais, normalmente, o batismo com o Espírito Santo é recebido. Mas há outras formas. Eu fui batizado com o Espírito Santo de uma forma totalmente surpreendente e inesperada. Eu já era crente, já era pastor há vários anos, e não tinha sido batizado com o Espírito Santo. E fui fazer um acampamento, um retiro espiritual, com os jovens da pequena igreja que nós participávamos na época. Eram jovens, a maior parte deles adolescentes ainda. Fomos para uma fazenda e ficamos lá uns 3 dias. E lá na fazenda tinha ido também
junto com os jovens, um jovem um pouco mais velho, que a maior parte eram adolescentes, tinha uns 25 anos e era casado. Ele era o líder do louvor na pequena igreja que a gente frequentava, participava. E nesse encontro, os jovens descobriram que o líder do louvor, esse que era casado, tinha uns 25 anos, os jovens descobriram que ele estava em adultério. E os jovens ficaram extremamente revoltados com ele, estavam ao ponto de agredi-lo fisicamente. Nós estávamos numa sala pequena, quando eu vi o furor deles, porque tinham descoberto a falsidade do líder deles, do líder do louvor, que estava em adultério, e quase começando a agredi-lo fisicamente, eu disse: parem, vamos orar. Eu me ajoelhei no centro da sala, tinha uma mesinha no centro, pus o cotovelo em cima da mesa, aí eu senti que Deus derramou uma gota do seu amor por aqueles jovens, por todos eles, inclusive pelo líder do louvor que estava em adultério. Eu senti o meu coração ser cheio de amor por eles, uma gotinha do amor de Deus. E aí eu abri a boca para orar, o que veio? Oricandalamas, uma palavra em língua espiritual. Veio essa palavra, oricandalamas, e imediatamente eu fui tomado em profecia. Eu nunca tinha profetizado. Fui tomado em profecia e comecei a falar a eles aquilo que o Espírito Santo falava através da minha boca. E eu falava com fluência, e eu me via falando e eu ficava... Como é que eu posso falar sem pensar? Eu me via falando, como se eu fosse um gravador, sem precisar pensar. Eu era pregador há muitos anos. Quando você prega, você sabe qual o começo da mensagem, qual o meio e qual o fim, qual o objetivo final. Você tem um caminho, que a sua mente, trabalhada pelo Espírito Santo, mas por sua razão, entende? Conduz. Lá não, eu não precisava pensar, vinha tudo pronto. Eu era um gravador emitindo o som, as palavras. Eu via e ficava impressionado. Eu devo ter profetizado uns 15 minutos. Deus falou tão profundamente a todos nós e aquele grupo de jovens, que ele deu paz e uniu novamente o grupo. Meus amados, para nós sermos testemunhas eficazes do poder de Deus, para nós sermos testemunhas eficazes que Deus usa para salvar vidas, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. E a evidência normal é falar em línguas. Mas você também pode profetizar, como aconteceu comigo e com esses 12 aqui, aos quais Paulo impôs as mãos. Minha amada, meu amado, se você não é batizado com o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. É uma segunda experiência importantíssima, que vai te encher de poder do alto, sabedoria, para ser instrumento eficaz na conversão de almas. Os 120 discípulos que ficaram em Jerusalém, depois que Jesus subiu aos céus, eles ficaram 10 dias se reunindo na igreja, buscando esse poder do alto. Busque o batismo do Espírito Santo. Peça a Jesus que te batize com o batismo do Espírito Santo. Seja fortalecido com o poder do alto e brilhe aqui com a luz de Deus. Seja um instrumento eficaz para a salvação de vidas. É para isso que Deus nos salva e nos deixa aqui na terra. Enchamo-nos do poder do alto e sejamos instrumentos para salvar vidas. Que Deus seja glorificado, que o sacrifício de Jesus seja honrado através da sua vida, conquistando vidas para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus.